Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, autoridades, parabenizar o Constantino por essa iniciativa e os produtores rurais, cujo propósito da FAENG é prestigiá-los e representá-los em todas as searas, seja ela no poder legislativo, no administrativo, no judiciário, e a gente está aqui às ordens para poder levar também outras demandas que não sejam só a minha matéria ou a matéria do Alexandre, que trabalha comigo lá na assessoria jurídica. Então, hoje, nós vamos falar um pouco sobre e-social e aposentadoria rural. São dois assuntos importantes. O e-social é um assunto do momento, já que a vigência começou em janeiro de 2023, e a aposentadoria é um assunto para a vida, né, gente? Eu sempre falo que é muito importante a gente saber como funciona a aposentadoria rural agora, porque na hora da urgência, muitas vezes, não tem muito mais o que fazer. Então, a gente tem que começar um planejamento agora, para lá na frente a gente estar mais tranquilo com relação a essas questões. Então, hoje eu vou falar para vocês, vou dar uma pincelada, né, até pelo tempo que eu tenho aqui, mas eu coloquei na minha palestra os pontos mais importantes e eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todos vocês. Então, vamos lá. Primeiro, eu vou falar considerações gerais sobre o que é o e-social. O e-social é um sistema do governo em que são reunidas informações fiscais, trabalhistas e previdenciárias. É um meio do governo receber essas informações. O e-social não trouxe qualquer informação nova e não muda a legislação. Muita gente acha que com o e-social ela trouxe uma alteração na legislação, alterações novas, penalidades novas, e isso não é uma verdade. É só um meio diferente do governo receber as informações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, porque a gente recebe agora de forma eletrônica. E por que é importante falar isso? Porque hoje a digitalização ela veio para ficar. Então, o e-social é uma vitrine para a fiscalização, porque o e-social é composto de entidades como o Ministério do Trabalho, a Previdência Social, a Caixa Econômica, a Receita Federal. Então, todos esses órgãos têm acesso a essas informações. Por isso que a gente tem que entender um pouco mais para a gente poder se resguardar de futuros problemas e futuras penalidades. A tecnologia, né, ela veio para ficar, muito se falou de acabar com o e-social, mas hoje a gente está na quarta e última fase, que se trata de saúde e segurança do trabalho. Ela tem uma finalidade especificamente previdenciária. E eu vou falar para vocês aqui quais são as fases, quais são os eventos obrigatórios no e-social. Então, primeiro, o evento chama... o número é o 2210, que é o comunicado de acidente do trabalho. O segundo é o monitoramento da saúde do trabalhador. E o terceiro são as condições ambientais do trabalho. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um, para vocês entenderem o que são esses eventos. Então, comunicado de acidente do trabalho. Sempre que tiver um acidente do trabalho na propriedade, tomara que vocês nunca tenham, a gente tem que comunicar ao governo esse acidente. Então, antes a gente fazia no papel, agora a gente faz de forma eletrônica. Então, desde janeiro desse ano, os empregadores são obrigados a encaminhar esses eventos de forma eletrônica. Então, e o documento que retrata essa comunicação chama Comunicado de Acidente do Trabalho. A CAT, ela deve ser registrada imediatamente, especialmente quando houver morte decorrente desse acidente. Mas, quando não tiver morte, a gente tem o prazo de 1 dia útil para poder fazer essa comunicação. No entanto, muitas vezes, a gente não tem o atestado médico que é necessário o empregador ter para poder enviar essa informação para o governo. Então, a norma, sabendo de algumas dificuldades, muitas vezes a propriedade está distante, a gente não consegue levar essa pessoa, às vezes, no momento ideal, ou conseguir a posse desse atestado nestes prazos que a norma colocou. Tem um artigo da Instrução Normativa número 28 que fala o seguinte: o produtor não será penalizado, o produtor empregador, mesmo que ele entregue a CAT fora do prazo, se antes não tiver havido nenhuma fiscalização administrativa. Então, a sugestão aqui é, mesmo que você não entregue dentro do prazo legal, qual que é o prazo legal? Do dia depois do acidente, em caso de morte, de imediato, entregue, mesmo que for fora do prazo, porque aí a gente vai conseguir evitar qualquer tipo de penalidade, caso não tenha havido uma fiscalização administrativa dentro deste período.
Opa! Pronto. Monitoramento da saúde do trabalhador. O monitoramento da saúde do trabalhador se refere aos exames médicos ocupacionais. Eu não estou falando aqui de qualquer exame, eu estou falando dos exames médicos que estão previstos na NR31. Esses exames, eles devem ser entregues para o E-Social até o 15º dia útil da sua realização. Eu vou colocar aqui para vocês, aqui está falhando um pouquinho, deixa eu... Você passa para mim, Alexandre. Agora foi. Então, esses são os exames ocupacionais previstos na NR31. Nós temos o admissional, o periódico, o de mudança de função ou risco, de retorno ao trabalho e o demissional. Mais para frente eu vou detalhar quando vocês devem fazer cada um deles. E eu coloquei ali uma coisa muito importante. Produtor rural, nós temos que seguir a NR31 no que se refere aos exames médicos ocupacionais e não a NR7. E muita gente tem cobrado o PCMSO do produtor rural, isso não é devido, porque a gente tem uma norma setorial, uma norma específica. De onde que eu tirei isso? Na NR31 tem escrito sobre o campo de aplicação dessa norma. Antes de ter isso dentro da norma, nós tínhamos muito problema com relação à fiscalização, porque os auditores fiscais do trabalho aplicavam na propriedade rural, sem qualquer adequação, ou não respeitavam a peculiaridade do meio rural e traziam multas das 37 NRs que nós temos hoje. Então, eles não respeitavam, porque não tinha no texto uma previsão específica com relação ao campo de aplicação da norma. Mas, desde 2021, nós temos. Então, hoje, eu posso dizer com mais segurança jurídica que no meio rural, com relação à saúde e segurança do trabalho, aplicam-se as normas da NR31, salvo NR3, que trata de embargo e interdição, a NR13, que trata de caldeiras, vasos de pressão e tubulações, a 15 e a 16 tratam de insalubridade e periculosidade. A NR20 trata de inflamáveis e combustíveis. E a NR28 que trata de fiscalização e penalidades. Aí vocês podem perguntar, mas por que eles não colocaram isso dentro da norma? Porque na NR31, atualmente, tem trabalho em altura, espaço confinado, que também existem NRs específicas para isso. Eles não colocaram porque esses assuntos aí eles são muito específicos e a norma ia ficar gigante se eles colocassem essas NRs dentro da norma. Hoje a NR31 tem mais de 900 itens para a gente poder verificar. Então, eles preferiram fazer uma remissão às outras NRs quando couber do que inchar a norma. E colocou mais embaixo, ou se houver remissão expressa. Isso daqui é muito importante, porque há uma discussão, especialmente com as pessoas que trabalham com segurança do trabalho, né, os técnicos, os médicos e engenheiros do trabalho, com relação ao que eu falei agora. Não cabe o PCMSO? De onde que eu tirei isso? Já que não está escrito ali na norma e tem alguns trechos da NR31 que tem remissão à NR7. Só que aí que está o alerta para todo mundo entender. Quando no texto da norma tem remissão à NR7, por exemplo, que trata do PCMSO, que é o Programa Médico do Meio Urbano, ela faz referência aos anexos da SNR. Então, esses anexos, ele tem aplicação independente, não traz a leitura da NR7. Então, quando na norma houver remissão a anexos de outras NRs que não sejam aquelas, a gente tem que observar somente os anexos dessa norma. E por que é importante vocês saberem disso? Porque quando a gente vai fechar com alguma empresa, essas questões de saúde e segurança do trabalho, a gente tem que entender qual é o serviço que vai ser prestado por nós. Então, por isso que eu achei importante colocar aqui. Agora, destrinchando esse evento, que eu expliquei, que são os exames médicos ocupacionais, eu falei que são 5 exames que a gente tem que verificar. E por que eu estou focando nisso? Porque a gente sabe que tem outros afastamentos médicos que existem, mas esses comuns não entram nessa fase, só entram esses aqui, que já são chamados exames médicos ocupacionais.
Então, nós temos o admissional, que ele é feito antes do empregador assumir as atividades. Empregador não, desculpa, o empregado assumir as atividades, a gente faz o admissional. Aqui todo mundo sabe disso, eu tenho certeza. Nós temos o periódico, que na NR31 fala que ele tem que ser feito anualmente, salvo negociação coletiva ou critério médico. O de retorno ao trabalho, quando a pessoa fica afastada por mais de 30 dias, por conta de doença ou acidente, quando ela retornar, ela tem que fazer um exame de retorno ao trabalho. Esse aqui eu tenho certeza que pouca gente sabia. O de mudança de risco ou função, né, caso o risco exposto da pessoa for alterado, eu trabalho na FAENG, num escritório, eu não estou sujeita a nenhum risco biológico, por exemplo. Mas se eu começar a trabalhar dentro, numa safra, ou mudar o meu risco, eu vou ter que fazer um outro exame médico. Porque provavelmente eu vou estar exposta a um outro risco, seja ele químico, biológico, ergonômico ou físico. E, por fim, o demissional, que ele é feito até 10 dias após a rescisão contratual, salvo também se tiver alguma previsão diferente em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, esse é o segundo evento. Eu já falei da CAT, que se vocês só vão lançar se tiver acidente do trabalho, e eu já falei desses exames médicos ocupacionais, que vocês também só vão lançar quando tiver acontecido o fato gerador. E por que eu estou frisando isso? Porque não são prestações periódicas. Então, quando a gente vai fechar com algum profissional, é importante saber isso, porque eu não acho razoável a gente pagar o resto da vida para uma empresa R$300 por mês para fazer esse tipo de avaliação, já que as avaliações não são periódicas. À medida que acontecer, a gente pode contratar um profissional e isso fica a critério do empregador. O último e mais complexo evento do E-Social, que todo mundo tem falado, é o de condições ambientais do trabalho, que é traduzido por meio de documento que chama Perfil Profissiográfico Previdenciário, que a gente chama de PPP para facilitar. Esse documento ele tem uma finalidade especificamente previdenciária e ele deve ser feito assim que você contrata um empregado. E ele é obrigatório desde 2004, mas muita gente não conhecia esse documento. Então, tem muitas pessoas achando que é uma obrigação nova. E não é uma obrigação nova. A diferença, mais uma vez, é a forma de envio dessas informações ao E-Social. A CAT era no papel, agora vai ser eletrônico. Os exames médicos ocupacionais também eram no papel, agora você vai digitar essas informações do atestado no E-Social. Digitar não é digitalizar, você não precisa escanear documentos. E esse PPP, ele é feito, assim que você contrata um empregado, lá vai estar o histórico das condições de trabalho dele, seja relacionado aos agentes nocivos, seja relacionado às questões administrativas. Então, mesmo uma pessoa que não está sujeito a agentes nocivos, como é o meu caso, eu tenho que ter um PPP, porque é obrigatório, a lei fala isso. E no E-Social você vai colocar, Mariana, marca um X lá, não está sujeito a agentes nocivos. Esse evento ele tem que ser também encaminhado até o 15º dia útil da formação desse documento. Mas é o único evento que exige uma carga inicial. O que é carga inicial? Que a partir de agora, né, de 1º de janeiro de 2023, o empregador tem que informar o PPP de todos os seus empregados dentro do E-Social. Ele tem que ser atualizado, Mariana, mensalmente? Não. O PPP ele não precisa ser atualizado mensalmente nem anualmente. Quando ele vai ser atualizado? Quando houver dentro do contrato de trabalho dessa pessoa alguma alteração significativa. Se eu continuar na FAENG, no meu local de trabalho de sempre, 15 anos lá, para que eu vou renovar o meu PPP? Eu não tive nenhuma alteração no meu risco laboral, então não tem necessidade de eu fazer essa alteração anualmente, como muitas pessoas têm falado. Só quando houver, dentro do contrato de trabalho desse empregado, alguma alteração significativa. Aí você tem que fazer essa atualização. E
com base, Mariana, você falou tanto no PPP, mas como é que eu preencho esse PPP? O PPP ele é feito basicamente com base em 2 documentos, o LTCAT, que é o Laudo de Condições Ambientais do Trabalho, e o PGR-TR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos do Trabalho Rural, que também é obrigatório desde 2005. Então, esses documentos, eles vão subsidiar o preenchimento do PPP. Então, o que é esse laudo aí de condições ambientais do trabalho? Ele vai colocar dentro desse laudo os riscos a que o trabalhador está exposto e vai quantificar e qualificar estes riscos. E o laudo tem que ser assinado por médico do trabalho ou engenheiro do trabalho. A norma fala isso. Então, a gente tem que prestar atenção. Para o laudo ter validade, tem que ter a assinatura de um profissional habilitado. E o profissional habilitado dentro do LTCAT é o médico ou engenheiro do trabalho. Já o PGR-TR, a norma não fala qual é esse profissional. Então, qual que é a sugestão? Você contratar alguém que tenha conhecimento específico para fazer o seu PGR-TR. Pode ser um médico do trabalho, pode ser um engenheiro do trabalho, pode ser um técnico do trabalho, claro, desde que ele tenha competência e habilidade para fazer o PGR-TR. Uma coisa importante, o LTCAT também não tem prazo de validade. Então, esse negócio de ficar renovando a cada 3 meses, a cada 1 ano, isso não existe. Da mesma forma, ele vai ser renovado quando tiver uma alteração no seu processo produtivo ou alguma alteração substancial dentro da propriedade. Já o PGR-TR, ele tem que ser renovado a cada 3 anos. Então, sabendo dessas informações, a gente também consegue fazer uma melhor negociação. Aqui, eu estou acabando já a parte de dia social para a gente entrar em aposentadoria. Eu coloquei aqui quais são as dúvidas mais recorrentes que eu recebo na assessoria jurídica. E essa daqui, ela ganha. Mariana, de quem é a obrigação de envio das informações do e-social? Então, a responsabilidade do envio é do empregador. Mas o empregador, ele pode delegar essa obrigação para outro profissional. A norma não fala que tem que ser advogada, a norma não fala que tem que ser contadora, a norma não fala que tem que ser uma empresa, a norma não fala que tem que ser um técnico de segurança, nem médico, nem engenheiro. O produtor pode passar essa obrigação para um terceiro da sua confiança. Muitos sindicatos fazem, né? Muitos sindicatos fazem isso para o produtor. Então, você, empregador rural, tem a possibilidade de escolha. E de quem é a responsabilidade técnica? A responsabilidade técnica é de um profissional habilitado, de um profissional qualificado para tanto. Eu sou advogada, eu não tenho capacidade de fazer um laudo médico, eu não sou médica. Quem é que vai fazer o atestado médico ocupacional? O médico. Quem é que vai preencher o atestado da CAT? Um médico do trabalho. Quem é que vai fazer o LTCAT? Um engenheiro ou médico do trabalho. Mariana, e o meu PGR-TR, posso fazer por um técnico? Pode, a norma não fala qual profissional, desde que ele tenha competência para fazer isso. Então, essas pessoas nos darão o subsídio que nós precisamos, os empregadores, para poder fazer esse lançamento no e-social. Então, isso é que é importante saber. Responsabilidade de envio, produtor e empregador. Ah, Mariana, mas eu não sei nem entrar, não sei fazer isso. Então, você pode delegar para terceiro. Pode ser empresa, pode ser contador, pode ser advogado, mas não há na norma um responsável escrito, certo de qual profissional vai fazer. A responsabilidade técnica é diferente de responsabilidade de envio, como eu expliquei. A técnica merece a competência de um profissional habilitado e qualificado para tanto. Beleza? Não sei se vocês estão entendendo até agora. De qualquer forma, eu vou ficar aqui para tirar dúvidas, tá, gente? Tem hora para chegar em casa não, viu, Constantino? Não preocupa, não. Nem eu, nem Alexandre. Vamos agora focar na orientação previdenciária. Para ninguém ficar ansioso, eu gosto de colocar o que eu vou falar sobre previdência. Então, hoje eu escolhi para vocês falar sobre Seguridade Social, sobre quem são os contribuintes rurais, as formas de contribuição,
Quem é o segurado especial, que é o que a maioria tem mais dúvidas, falar um pouco da aposentadoria rural e como solicitar esse benefício. Então, introduções importantes. Eu sempre coloco essa primeira tela primeiro. Por quê? Para eu focar no Fundo Rural. O que é a Seguridade Social? A Seguridade Social é um sistema social do governo que traduz esse tripé: saúde, assistência e previdência. A saúde, todos temos acesso sem precisar contribuir. A assistência social, da mesma forma, todos temos acesso sem precisar contribuir. Mas, claro, tem requisitos específicos para a gente ter acesso à assistência social. E a previdência social, ela é diferente dessas outras, desse tripé. Para você ter acesso aos benefícios da Previdência Social, você tem que contribuir para o INSS. Então, a gente tem o regime geral, que é o INSS, e a gente tem um regime próprio, que são o regime dos servidores públicos. Então, para você ter acesso a esses tipos de benefício, você tem que contribuir. A Seguridade Social, ela é financiada por toda a sociedade. Então, o Fundo Rural, que eu coloquei ali de forma mais clara, é um tributo que vai para esse tripé. Ele vai para esses três, não é uma contribuição específica previdenciária, ele vai para o Caixa da Seguridade Social. Então, a nossa cota patronal que os empregadores pagam, as contribuições sociais que os trabalhadores pagam, são tudo isso vai para esse Caixa da Seguridade Social. E vocês vão entender por que eu estou falando e focando no Fundo Rural. Então, vamos lá. Quem são os contribuintes rurais? Eu gosto de separar quem são esses contribuintes rurais, porque a gente tem mania de colocar o rural num bolo só. Até a mídia faz isso, né? Quando saiu a reforma da Previdência, aparece na reportagem, não houve qualquer alteração na aposentadoria do rural. Só que o rural não é uma categoria. Dentro do rural, nós temos outras categorias. E aqui é que é importante a gente saber, cada um de vocês, qual categoria eu pertenço, para que eu consiga fazer a contribuição correta, para lá na frente não ter nenhuma surpresa. Então, o produtor rural, ele pode ser o segurado especial, não sei se vocês já ouviram falar nessa categoria. São os agricultores familiares, são aquelas pessoas que trabalham em uma área média a pequena, que não têm empregados permanentes, que costumam viver da terra, que só tem, na maior parte das vezes, esta fonte de renda. E eu não vou detalhar muito agora, porque eu vou falar um pouco sobre o segurado especial aqui, de forma bem específica. Eu sempre caracterizo uma categoria por exclusão. Se eu não for um segurado especial e sou um produtor e tenho uma atividade produtiva, eu sou um contribuinte individual, que a gente chama de autônomo. Já a categoria de trabalhadores rurais, a norma estabelece 4 categorias. Então, nós temos também o segurado especial, o trabalhador também pode ser um segurado especial, ele pode também ser um contribuinte individual, que são diferentes do produtor. Pode ser um avulso rural, que é aquela pessoa que trabalha para várias empresas sem um vínculo de trabalho. Ele é contratado por meio de um órgão gestor de mão de obra ou sindicato. E, por fim, nós temos o empregado rural, que é aquela pessoa que trabalha com carteira assinada. Então, depois que vocês olham isso, você fala que existe uma categoria só? Não existe uma categoria só. Então, aqui que é importante, nós conhecermos para saber, estou contribuindo certo? Estou ou não estou? Por quê? Porque o Fundo Rural, como eu expliquei lá na frente, é um tributo que vai para a Caixa da Previdência Social, Saúde e Assistência. Então, não é uma contribuição específica previdenciária. E eu tenho certeza que vocês já ouviram falar aqui. Eu sou produtor rural, eu pago o Fundo Rural, portanto, eu vou conseguir me aposentar. Não estou preocupado, porque eu pago o Fundo Rural, então está na minha nota, está escrito, então não vou me preocupar com a minha contribuição previdenciária. E isso não é verdade. Por quê? O produtor rural, ele deve ser um contribuinte individual e o Fundo Rural não serve para aposentadoria, no caso do produtor rural. Embora seja um tributo obrigatório, o Fundo Rural não ajuda este produtor a se aposentar. Diferente do segurado especial, que é aquela pessoa da agricultura familiar. O Fundo Rural ajuda o segurado especial a se aposentar. É um tributo que é um meio de prova
que ajuda esse agricultor a se aposentar. E ele também tem a opção de contribuir como segurado facultativo. E é muito importante a gente não confundir as coisas. Quem é facultativo aqui é a contribuição. O segurado especial pode optar por ela, mas ele é um segurado obrigatório da Previdência. Então, nós temos segurados obrigatórios e contribuições que são facultativas. Então, não vamos confundir as duas coisas. Aqui, eu coloquei a forma de contribuição que está prevista na Constituição Federal do segurado especial. Esta categoria é a única que é diferente, gente. É a única que não precisa recolher mês a mês com dinheiro para a Previdência. A única. Ele pode, se ele quiser, recolher como segurado facultativo. E aqui, para facilitar, eu coloquei um quadro que a gente consegue diferenciar quem é o produtor rural, contribuinte individual, e quem é o produtor rural segurado especial. Então, eu falei que o produtor rural ele não pode ter empregados permanentes para ser segurado especial. Então, está escrito ali, segurado especial só pode ter temporários. O produtor rural ele pode ou não ter empregados permanentes. A propriedade do segurado especial, até 4 módulos fiscais. E o produtor rural ele vai se desenquadrar se a propriedade dele for muito grande. A contribuição previdenciária do segurado. O Fundo Rural, eu coloquei entre aspas, porque ajuda na sua contribuição, e também facultativamente. Já o produtor rural contribuinte individual, ele não aproveita o Fundo Rural e tem que fazer a contribuição mês a mês para ter acesso ao benefício. Então, você vai pensar, bom, eu sou produtor rural, minha propriedade é pequena, é inferior a 4 módulos fiscais. No entanto, eu tenho empregados permanentes. Então, o que eu sou? Eu sou um contribuinte individual, porque eu já acabei com um requisito da agricultura familiar, que é não poder ter empregados permanentes. Outro raciocínio. Eu sou produtor rural, minha fazenda é muito pequena. Aliás, eu sou produtor rural e eu não possuo empregados permanentes, mas a minha propriedade ela é superior, também desenquadra. Então, são 2 requisitos mais importantes, mas não são só esses. Vamos focar aqui nesta categoria, que ela é diferenciada, e é onde a maioria tem mais dúvidas. Quem que é essa pessoa que eu estou falando tanto aqui, essa categoria diferenciada? O segurado especial, ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Pouca gente sabia disso. Pode ser PJ, não tem problema nenhum. Desde que a atividade seja na região e na região onde a empresa tem que ser na região onde ele faz a atividade, tem que ser somente de segurados especiais. Então, a companhia, a PJ, só tem que ser composta de segurados da mesma natureza. Ele é um contribuinte obrigatório, né, conforme eu expliquei. Então, ele tem que, assim que ele comercializa a sua produção, que é o fato gerador do tributo do Fundo Rural, ele tem que fazer os pagamentos e pode optar por pagar facultativamente. Ele trabalha em regime de economia familiar. O que é isso? É trabalhar para a sua própria subsistência, na maior parte das vezes, junto com a sua família. E pode também trabalhar de forma individual, sem empregados permanentes. E ele pode desenvolver a sua atividade como proprietário, possuidor, usufrutuário, comodatário, arrendatário, não é arrendador, isso também eu vou explicar, parceiro e meeiro, e numa área menor ou igual a 4 módulos rurais. Abaeté, um módulo fiscal equivale a 40 hectares. Então, aqui na região, a pessoa que tem até 160 hectares tem exatamente 4 módulos fiscais. O módulo fiscal ele é aferido por município. Então, cada município vai ter um módulo fiscal. Então, muitas vezes você escuta, mas meu vizinho, a propriedade dele era bem menor que a minha e ele não se aposentou. Aí você tem que saber, mas qual que é o módulo fiscal da cidade dele? Às vezes é esse o impedimento, né? Então, são 2 propriedades, às vezes, que podem ser equivalentes no tamanho, no entanto, o módulo fiscal da outra cidade pode ser maior. E onde que eu encontro esse módulo fiscal?
No site do Sistema FAENG, dentro de informações fundiárias, a gente tem uma tabela sobre os módulos fiscais. Você digita o município que você quer saber o módulo e lá vai te dar quanto custa um módulo fiscal por hectare. Opa! Travou. Foi. Então, aqui, regime de economia familiar. Trabalho feito com os membros da família, indispensável para a sua própria subsistência para fortalecimento do núcleo. O exercido em condições de mútua dependência e colaboração. Não há relação de emprego dentro dessa estrutura familiar, sem a utilização de empregados permanentes. O auxílio eventual de terceiros pode existir dentro de uma propriedade. Muitas vezes tem vizinhos que se ajudam mutualmente. O importante é que nessa relação também não deve existir relação de emprego, não deve existir subordinação nessa relação. O grupo familiar costuma ser composto pelo pai ou mãe, cônjuge ou companheiro, inclusive homoafetivos, e o filho solteiro maior de 16 anos. Este é o grupo familiar. Se o filho for casado, mesmo morando na mesma casa, ele forma um novo grupo familiar, um novo núcleo. Então, para comprovar que ele trabalha na propriedade do pai, a norma pede para que seja feito algum contrato. Então, pode ser de parceria, de meação, comodato ou assemelhado. E aqui outra dica, mesmo fazendo o contrato, tudo assinado, bonitinho, faça o reconhecimento de firma no cartório ou registre esse contrato. Por quê? Porque o INSS quer saber se o documento é contemporâneo. Então, ele vai olhar o selo do cartório, ou do reconhecimento ou do registro. Porque muita gente esquece de fazer isso, coloca data retroativa, esse documento não vai ser aceito. Então, vamos registrar os contratos para que o INSS possa aceitar isso como prova para fins de aposentadoria. Eu coloquei aqui, não se considera segurado especial o arrendador, o arrendante, aquele que cede a terra, ele não é segurado especial, porque está escrito na lei, ele recebe um dinheiro, né, o arrendador, ele recebe um pagamento pelo uso da terra, então ele não é considerado segurado especial. E se ele não é um segurado especial, para ele ter acesso a benefício previdenciário, ele vai ter que recolher. Então, ele é um produtor rural que deve recolher como contribuinte individual. Agora, o arrendatário, aquele que trabalha na terra, não tem problema. Ele continua sendo segurado especial. Então, a gente tem duas figuras aqui. O arrendante ou arrendador, que é aquele que cede a propriedade para alguém trabalhar nela. Quem trabalha nela é chamado de arrendatário. E o arrendatário não tem problema. Ele continua sendo segurado especial e não desenquadra da sua categoria por meio desse contrato. Aqui, eu coloquei algumas ações permitidas. São várias ações, eu vou deixar esse documento no sindicato, vocês podem solicitar isso lá, que são muitos detalhes. E aqui eu enxuguei bastante para trazer para vocês, mas estão as questões mais importantes. Eu disse que essa categoria ela é diferente das outras. Então, a norma ela colocou algumas limitações para esse segurado não se desenquadrar. A primeira delas, ele pode até fazer contrato de parceria, de meação, mas ele não pode ceder mais de 50% da terra dele em contrato, senão ele desenquadra. Ele pode ter atividade turística, inclusive com hospedagem, atividade remunerada, mas não pode ultrapassar 120 dias. Pode ter plano de previdência complementar, programa assistencial do governo não desenquadra. Muita gente não quer assinar carteira porque tem medo de perder benefício previdenciário. O único que desenquadra somente a pessoa que recebe é o LOAS. Associação e cooperativa agropecuária de crédito não desenquadra. Exploração da atividade, quando você é pessoa física, desde que não tenha incidência de EPI. Agora, se for PJ, eu não disse que pode ser PJ, aí não tem problema. Pode ter incidência de IPI que não desenquadra da categoria. Acho que travou. Foi. Olha aqui a proporção do que eu sempre estou falando aqui. O segurado especial só pode ter contratos por prazo determinado. Mas olha aqui a proporção. Olha como que tem que ser.
A gente pode contratar uma pessoa por 120 dias, 2 pessoas por 60 dias, 3 por 40 dias. Então, a gente tem que respeitar essa proporção para que a gente não desenquadre quando a gente for contratar um terceiro para ajudar na atividade. Somente na razão de 120 pessoas por dia no ano civil. Então, não é contratar 120 pessoas aleatoriamente. Tem que observar isso aqui. Mas temos exceções. Pode contratar também por períodos intercalados ou horas de trabalho. Então, 120 dias equivale a 960 horas. Então, eu posso estender mais de 120 dias ao ano, desde que eu respeite as horas de trabalho, que pode ser superior, que pode ser até, 960 horas. Então, eu posso fragmentar, eu posso ter um trabalhador trabalhando para mim 4 horas por dia, desde que não exceda 960 horas por ano. Uma outra exceção é com relação ao afastamento por auxílio-doença. E só de curiosidade aqui, a reforma mudou o nome do auxílio-doença. Agora chama auxílio por incapacidade temporária. Só que a gente continua falando auxílio-doença, que é o que a maioria conhece. É uma exceção. Quando o membro do grupo familiar for afastado, mais de 15 dias, ele entra no auxílio previdenciário. Esse período de tempo que ele ficou afastado, ele pode se somar aos 120 dias. Então, se ele ficou afastado 20 dias, ele pode contratar por 140 dias, que não tem problema, no desenquadra, ele tem como justificar esse excesso da contratação por prazo determinado. Aqui são alguns rendimentos que o segurado especial pode trazer, e eu vou dar uma acelerada, porque eu vou deixar isso aqui no sindicato, já me mostraram uma plaquinha ali, que eu quero chegar na aposentadoria rural, que é o mais importante. Aqui estão algumas provas de como esse segurado vai provar para o INSS que ele faz parte da agricultura familiar. Porque eu falei para vocês que eles não recolhem mensalmente. Então, o que o INSS quer saber de mim, se eu sou agricultora familiar segurado especial? Que eu trabalho no meio rural. Então, aqui eu coloquei um rol exemplificativo. É um mundo de documentos, gente. Mas aqui eu coloquei os mais importantes para você ter uma ideia de quais são os documentos necessários para comprovar a atividade rural. E olha o importante lá embaixo. Certificados do curso do Senar. Inclusive, eu estava com a decisão ontem de um juiz que deferiu o pedido da aposentadoria porque tinha o certificado. O certificado do Senar é incontestável. Quem é que faz curso do Senar, na sua grande parte das vezes, são produtores rurais. Então, é um meio de prova para fins previdenciários, assim como as contribuições sindicais e associativas que a gente paga para o Sindicato dos Produtores, também é um meio de prova hábil para poder comprovar a aposentadoria rural. Ai, travou. Foi. Isso aqui também, antes o sindicato poderia fazer uma declaração, e agora ela não existe mais. E aqui, focando no que é importante. Sabendo qual categoria eu pertenço, eu consigo entender como funciona a aposentadoria por idade. Então, eu coloquei ali, o produtor rural e o que for segurado especial e o trabalhador rural, em todas aquelas 4 categorias, o benefício da aposentadoria rural é justamente a redução de idade. Então, o segurado especial e o trabalhador rural se aposenta, o homem com 60 anos, a mulher com 55 anos. E eles têm que comprovar 15 anos de atividade. É diferente do meio urbano. Esta é a grande diferença de uma aposentadoria para outra. Agora, o tempo tem que ser exclusivamente rural. Eita, aí. Agora, já o produtor rural contribuinte individual, aquele que não é segurado especial, ele se aposenta sem a redução de idade. Pouca gente sabe disso. Ele se aposenta equivalente aos urbanos. Homem com 65 anos e tem tempo de contribuição de 20 anos, a partir da reforma da Previdência desde 2019. Mas se você se filiou antes, eles vão continuar te pedindo os 15. Antigamente era 15. Quem se filiou depois de 2019 passou a ter que contribuir 20 anos. Já a mulher, houve um aumento da idade em 2 anos. Então, a produtora rural, contribuinte individual, se aposenta com 62 anos. No entanto, ela continua tendo que recolher 15 anos. Então, essa é a grande diferença.
Mariana, eu trabalho no meio rural, mas eu trabalhei muito tempo no meio urbano. Se para aposentar como rural, eu tenho que ter tempo exclusivamente rural, então eu estou prejudicada, eu não vou conseguir me aposentar? Não é bem por aí. Quando a gente precisar somar períodos de categorias diferentes, a gente chama de aposentadoria híbrida ou mista. Qual que é a diferença? Eu posso somar o rural com o urbano, no entanto, eu me aposento com as regras urbanas. Então, homem, 65 anos, e mulher, 62 anos, com os mesmos períodos de contribuição. Beleza? Aposentadoria rural, tempo exclusivamente rural. Produtor rural, contribuinte individual, se aposenta equivalente ao urbano. Precisou somar tempos de categorias diferentes, aposentadoria híbrida, e se aposenta também igual aos urbanos. Como solicitar benefícios, Mariana? Se eu sou segurado especial, você tem que preencher uma autodeclaração. Tem no site do Sistema FAENG, ela se refere ao ofício circular número 46, mas desde janeiro desse ano ela também existe eletronicamente. A partir de janeiro, é a única forma de poder se aposentar como segurado especial é através do CNIS, que é o que a gente tem visto aí também na mídia. No entanto, essa obrigatoriedade ela vai ser prorrogada, porque a norma fala que só vai ser obrigatória quando mais de 50% desses segurados estiverem cadastrados no CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Eu tenho certeza que não tem 50% dessas pessoas lá. Então, provavelmente, isso vai ser cadastrado. Tanto é que o INSS está recebendo tanto a autodeclaração, independente do cadastro, quanto as duas coisas. Porque eles sabem que, na estrutura que nós temos hoje, não existe ainda a possibilidade de mais de 50 pessoas, agricultores familiares, estarem cadastrados dentro do CNIS. Aqui é só um passo a passo com relação à aposentadoria, que está no site do INSS, quando a gente for fazer o pedido de forma eletrônica. E termino minha apresentação aqui e me coloco à disposição. Aqui estão os meus contatos. Obrigada, tomara que eu tenha contribuído com essas informações importantes para vocês. Obrigada, gente.